Olá, amigos de negócio, Delbrando aqui do canal Olhar Negócios. Estou aqui, pessoal, para conversar com vocês sobre os 8 maiores erros que qualquer tipo de investidor que está iniciando no mercado financeiro ou em renda fixa, ele tende a cometer. Isso porque muitos investidores, quando estão iniciando, eles são basicamente leigos, pessoal. Não têm o conhecimento necessário e os fundamentos necessários para iniciar nesse mercado de renda variável ou renda fixa. As pessoas preferem pagar com a própria pele, ou seja, ao invés de aprender com as experiências dos outros. Porque se você está buscando na internet aprender com os erros das outras pessoas, você está economizando basicamente tempo e recursos financeiros. Recursos esses que muitas vezes vocês conseguiram com muito trabalho e muito esforço. Onde, para você aprender com os seus próprios erros, o dinheiro que você pode perder pode ser basicamente irreparável, pode ser percas irreparáveis. Assim falava segundo José Saramago. Abre aspas, aprender com as experiências dos outros é menos doloroso que aprender com as próprias experiências. Fecha aspas. Então, pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que vocês ativassem o sininho das notificações para receber novos vídeos como esse. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para as pessoas que precisam muito de aprender e estão iniciando no mercado de investimentos agora. O primeiro erro muito comum das pessoas que estão iniciando nos investimentos é evitar errar por algum medo interno, algum remorso de entrar em alguma coisa que desconhece e simplesmente perder dinheiro. Mas isso, pessoal, as pessoas que se arriscam tendem a ganhar mais recompensas. Se você quer ser recompensado na sua vida com grandes recompensas, você tem que se arriscar. Agora, nisso aí vai basicamente a leitura, a busca do conhecimento, que é fundamental. A internet está aí com uma gama de conhecimento, uma gama de vídeos também no YouTube muito grande. As pessoas podem aprender livremente, juntar esses conteúdos, esses requisitos para poder entender sobre o mercado financeiro e as diferentes modalidades e tipos de investimentos. O interessante, pessoal, é para quem tem medo realmente de errar, é evitar erros constantes, porque os erros constantes vai te levar inevitavelmente à ruína. Então, o importante mesmo, como eu já falei anteriormente, é aprender com as experiências dos outros. Então, para você aprender a ganhar dinheiro, você tem que aprender a perder dinheiro. Então, você não precisa passar por essa experiência muito ruim. Você simplesmente pode pesquisar cases de pessoas que entraram em grande euforia financeira, ganharam muito dinheiro, mas consequentemente perderam muito dinheiro. Ou pessoas até mesmo que trabalharam durante muitos anos, e consequentemente entraram no que não conhecem, entraram em esquemas financeiros ou simplesmente em renda variável sem conhecer, sendo totalmente leiga, e você aprende esses conteúdos para evitar errar. Isso você vai economizar recursos e tempo. Assim sendo, perceba uma coisa, que ler é fundamental. A leitura é importante para você que está entrando no mercado financeiro. Nunca pense que você sabe de tudo, porque quanto mais você pensar que você sabe de tudo, isso vai lhe levar literalmente a percas incomensuráveis de seu patrimônio. O pensamento da autoconfiança. O segundo erro das pessoas que estão iniciando no mundo dos investimentos é simplesmente a vergonha, ou seja, o despreparo em si. A pessoa, por ter despreparo de diferentes temas ou de diferentes meios ou viés de investimento, elas têm vergonha, vão ter vergonha basicamente do que as pessoas vão pensar de você estar entrando no mundo dos investimentos, sendo que você não é um especialista naquilo. Muitas pessoas até vão chegar a você, dar sugestão a vocês, porque não faz uma faculdade de economia? Mas basicamente não é necessário isso, pessoal. Tantas pessoas que conseguiram se tornar muito bem sucedidas sem nem ao menos ter feito uma faculdade sequer. Mesmo que você quisesse saber tudo de tudo, até mesmo o Warren Buffett, que é o velhinho dos negócios e investimentos, ele mesmo não sabe tudo de tudo. Ser muito assíduo na leitura, ele não sabe todos os conhecimentos e todos os mecanismos e opções de investimento do mundo inteiro. Então a gente está em constante aprendizagem. O mundo dos negócios, investimentos e empreendedorismo era como se você estivesse estudando a faculdade de medicina, onde você tivesse que se especializar após o término dela, ou seja, é um estudo constante. Você nunca vai terminar e nunca vai saber o integral, tudo de tudo do mercado financeiro e tudo de todos os tipos de modalidades de investimentos. Assim sendo, não se preocupe com o que os outros vão pensar sobre você. Simplesmente comece, inicie alguma coisa. Iniciar é melhor que não começar nada. O terceiro erro das pessoas que estão iniciando nos investimentos é basicamente investir todo o seu patrimônio, todos os seus recursos num só lugar, colocando tudo em um só cesto. Nunca faça isso,
porque simplesmente você pode estar entrando numa ação muito ruim, o mercado financeiro pode estar em queda. Além disso, as ações elas variam muito, pessoal. Os preços eles variam muito, as volatilidades são imensas. As pessoas basicamente quando estão entrando, vamos levar em consideração as criptomoedas, a volatilidade é extrema, então consequentemente as pessoas terminam perdendo muito dinheiro por falta de entendimento sobre volatilidade e movimento dos preços. Nem todas as ações elas performam da mesma maneira, nem todas as criptomoedas elas performam de um jeito, porque justamente depende da quantidade de capital injetado dentro daquele ativo financeiro. Então isso tem mais a ver com market cap, ou seja, o valor de mercado. Então quanto mais dinheiro ter dentro daquela ação, se aquela ação basicamente ela for multimilionária, então para conseguir gerar o dobro dos milhões de dólares, vai ser necessário muito mais dinheiro mesmo. Então tem que ser analisado basicamente os fundamentos sobre o valor de mercado para conseguir entender sobre volatilidade, porque a volatilidade tem muito a ver com quantidade de dinheiro injetado dentro daquele ativo. O extremo risco pode lhe trazer percas que podem ser irreparáveis. Talvez você não consiga recuperar no curto ou médio prazo, mas sem risco algum você simplesmente vai estar com muita segurança, você vai estar com um perfil muito conservador e consequentemente não vai ter grandes recompensas, porque quanto maior o risco que se passa, maiores serão os prejuízos e maiores serão as recompensas, porque são diretamente proporcionais. Uma coisa compensa a outra. Sendo assim, o gerenciamento de risco para quem está iniciando no investimento é fundamental aprender sobre as maneiras e técnicas de gerenciamento de risco. Porque se você tem justamente R$1.000, você não vai entrar com os R$1.000 dentro de uma ação apenas. Você tem que fragmentar esses R$1.000 em divisões. É muito mais sensato e muito mais inteligente você dividir os R$1.000 e entrar parceladamente em 4 semanas do que fazer simplesmente uma entrada. Porque aí você pode se beneficiar das quedas, da volatilidade que está acontecendo naquelas ações específicas. Então você pode pegar em preços diferentes daquela ação, daquela montagem de carteira. Simplesmente aquela ação, aqueles ativos que têm bons fundamentos, que você estiver entrando no mercado financeiro e ele estiver performando muito bem, com um bom valor de mercado, seria interessante ao invés de buscar outros ativos que podem ser ainda mais arriscados, buscando aportar muito mais em outros ativos mais arriscados, aportar no mesmo ativo que está performando muito bem. Por isso que vem a seguinte ideia no mercado basicamente de criptomoedas. Quando as pessoas estão iniciando nesse mercado, o interessante é iniciar sobre a moeda rei, a moeda principal, que é simplesmente o Bitcoin. Assim sendo, não caia no erro de aplicar todo o seu patrimônio em um lugar apenas. Busque estudar os fundamentos dos ativos que você está entrando. O quarto erro muito comum dos investidores iniciantes é basicamente pensar que sabem muito mais que os outros. Mas literalmente não é assim que funciona, tá, pessoal? Porque quanto mais você pensa dessa maneira, você simplesmente será um investidor incompetente e inconsciente, porque você simplesmente vai agir de maneira súbita, ou seja, por impulso, para poder investir, pensando basicamente que você já sabe tudo, de todo o conhecimento do mundo inteiro sobre o mercado financeiro e sobre os tipos de investimentos e renda fixa. Por consequência, você vai parar de ler, você não vai querer mais aprender conteúdo sobre os tipos de investimentos e as modalidades e opções de negócios a se fazer. Dessa maneira, qualquer valorização do ativo que você esteja presente, isso já é motivo basicamente de euforia, com muita alegria, pensando você que já sabe de tudo, mas literalmente nem mesmo os mais experientes no mercado financeiro, eles sabem de tudo, eles estão em constante aprendizado. O mercado é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes para os pacientes. Saiba de uma coisa, o mercado ele desconta tudo e uma hora o mercado ele vai tomar esse dinheiro que você conseguiu. O quinto erro do investidor iniciante é não buscar entender sobre taxas e liquidez. Os investidores iniciantes, eles deixam muito dinheiro na mesa, pessoal, justamente por esses dois fatores. Porque quando não se entende o tipo de corretora ou o tipo de plataforma que você está entrando e que tipo de taxas são cobradas dentro daquela plataforma, você termina perdendo muito dinheiro com isso. Além disso, muitas modalidades de investimentos, eles não são de fácil resgate, ou seja, tem pouca liquidez. Então as pessoas terminam perdendo muito tempo e perdendo com isso muito dinheiro mesmo, sem buscar o conhecimento específico sobre taxas e liquidez. Saber até mesmo, pessoal, sobre taxas de saque.
como por exemplo, se você quiser ser um investidor extremamente conservador, colocando seu dinheiro em poupança, o que eu não aconselho qualquer tipo de investidor que já está aprendendo sobre o mercado financeiro, e as pessoas com muita experiência mesmo, eles nunca que vão te aconselhar sobre poupança, porque poupança não pode ser considerado como investimento. Então entender sobre a taxa de saque, até mesmo CDBs, crédito de depósito bancário, fundos imobiliários, é importante entender sobre liquidez e taxas de saques relacionadas aos tipos de investimentos e ativos e plataformas que você participa, porque só assim seu bolso vai agradecer, ou seja, você vai ganhar mais tempo e recursos com isso, porque quanto mais dinheiro você economizar em possíveis saques, esse dinheiro vai servir, era como se fossem pequenos soldados que trabalham para você. Então esses pequenos soldados estarão no campo de combate para poder lhe trazer ainda mais rendimentos futuros. O sexto erro dos iniciantes e investidores é simplesmente comprar as ações na alta e vender na baixa. As pessoas começam a querer aprender sobre investimentos e negócios e finanças basicamente quando o mercado está na euforia financeira, quando o mercado está na alta, e não procuram entender antes, porque o mais coerente e o mais sensato possível é quando o mercado está bearish. O que é o mercado bearish? É quando o mercado está em queda. As pessoas estão correndo nos investimentos de alto risco. Então é nesse momento que você tem que aprender sobre os investimentos e não antes. Aprender sobre isso antes é muito mais benéfico, porque você vai economizar tempo e vai economizar muito dinheiro com isso. Por consequência, as pessoas não têm operacional. As pessoas não buscam entender sobre os tipos de perfis de investidores que tem no mercado financeiro e investidores que tem no mercado de investimentos como um todo. É importante entender também sobre os fundamentos do mercado que você está participando. Quais são os projetos da empresa, né? Quais são os projetos que a empresa ela possui, que são plausíveis ao mercado que ela participa, seja o ramo de tecnologia, o ramo agrícola ou qualquer outro de ramo que a empresa esteja presente. E o mais importante, pessoal, para quem está entrando no mercado de alto risco, é levar em consideração o hold. E hold basicamente de ativos plausíveis, ativos que têm um bom valor de mercado, bons fundamentos. Porque quando você começa a ser hold, você simplesmente não quer resgatar o dinheiro no curto prazo. Você simplesmente está pensando no longo prazo esse capital. Você está visando nos próximos 5 ou 10 anos à frente. Logo, continue estudando sobre o mercado financeiro mesmo em queda. Segundo Warren Buffett, seja ganancioso quando os outros têm medo e seja medroso quando as pessoas estão gananciosas. Então, no mercado em euforia, justamente não é o melhor momento para você entrar. Seja lá em euforia, ou seja lá, o mercado em queda, você tem que se dedicar a aprender, porque o maior ativo que você vai adquirir é basicamente o conhecimento, porque isso ninguém te toma. O sétimo erro é basicamente que os investidores iniciantes, eles buscam ter retornos elevados no curtíssimo prazo, ou seja, querem ficar ricos no curto prazo mesmo. Isso é um erro muito comum que as pessoas que estão iniciando cometem, porque isso te leva, galera, justamente a entrar em esquemas Ponzi, em esquemas financeiros, que no momento de euforia do mercado tende a surgir muitos esquemas Ponzi, tá entendendo? O pensamento de retorno no curto prazo te leva basicamente a day trade também, ou seja, investimentos super arriscados, super arrojados, entendeu, pessoal? Investimentos que muitas vezes você não tem entendimento sobre opções, derivativos, então consequentemente você está entrando com o seu patrimônio, está alavancando super alto e sem uma maneira, sem um gerenciamento de risco adequado sobre aquele assunto, e com isso faz você perder muito dinheiro mesmo por falta de conhecimento e por falta do perfil que você não possui para estar enfrentando aquela alta volatilidade, entendeu, pessoal? Porque é mais importante você se ajustar ao perfil de investidor que você realmente precisa do que simplesmente você se ajustar a um perfil super arrojado sem você ter conhecimento ou ser totalmente leigo sobre o mercado de ações. E o último e oitavo erro, e não menos importante que os outros, é justamente não conhecer o seu perfil. Os investidores iniciantes, eles não procuram conhecer sobre qual o perfil que eles participam. Se é o perfil basicamente de day trade, que é o perfil de derivativos, opções, que é muito arriscado mesmo, tá, pessoal? O perfil de swing trade, ou seja, é aquelas pessoas que buscam basicamente comprar na baixa e vender na alta, pessoas muitas vezes que buscam perder muito menos e ganhar muito mais, porque justamente quando a pessoa está entrando no mercado de swing trade ou no mercado de derivativos e opções, o indivíduo busca perder menos e ganhar muito mais.
cagar como um pintinho e comer como um elefante. Então, consequentemente, para isso tem que ter gerenciamento de risco e tem que ter estratégias e muito estudo e muito tempo de gráfico mesmo. Tem que ser um analista antigo. E esse perfil, pessoal, não é para todo mundo, porque é extremamente arriscado mesmo. Os jovens muitas vezes começam a entrar nesse mercado financeiro de alta volatilidade e terminam perdendo muito patrimônio mesmo. Patrimônio que às vezes é irrecuperável e entra mesmo em depressão, em até casos radicais e drásticos, atentando contra a própria vida. Sobre a questão de ser conservador, moderado ou arrojado, o investidor conservador ele busca aplicar basicamente seus rendimentos, suas finanças em rendimentos fixos, ou seja, tendo cada vez mais segurança possível. Agora saiba de uma coisa, que você não está passando por muito risco, porque quanto mais risco, maiores serão as recompensas, e quanto menos riscos, melhores serão as recompensas, né? Então busque entender os riscos que você quer correr, busque entender o que são as modalidades de investimento em ações, né? Tanto hold quanto swing trade, day trade. Busque entender sobre isso se você realmente tem um perfil para essas modalidades de investimentos. Então esse é o vídeo, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima. Falou!